Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando um pouquinho sobre ego, a nossa criança interior e o nosso self, de uma maneira bem didática, sem muita complexidade, apenas para que tenhamos um entendimento um pouco maior sobre essa figura, que ela representa, se ela é boa, se ela é ruim. Eu tomei por base alguns livros, inclusive um que eu indico para vocês, que eu vou usar bastante, da Carol Pearson, O Despertar do Herói Interior. Ela faz uma análise de uma jornada arquetípica, desde a nossa infância até a formação do nosso herói interior. Então, eu acho que é um livro que vale a pena todo mundo ler. Muito eu me baseio nele para essa aula, para ter uma fundamentação, Eu não sou psicólogo e ela traz uma ideia bem simplificada. Então vamos lá. O que seria esse ego que todo mundo fala? De uma maneira bem simples, o ego é a sede da nossa consciência, é o reconhecimento do nosso eu, é aquilo que separa a nossa vivência, o nosso ser, do da nossa mãe, do nosso pai. É o ser que habita o nosso interior que consegue concretizar as coisas no mundo ao nosso redor. O ego, ele não nasce diretamente junto com a gente. Ele é desenvolvido e preenchido ao longo da nossa vida para potencializar a nossa capacidade de criar, de ser individualizado como pessoa, para que possamos estar no mundo como um ser diferenciado. Bem trabalhado, ele torna-se de grande valia, tanto para a gente, quanto para toda a comunidade, que é o que nós veremos ao longo do tempo. Nós também vamos responder uma pergunta, que é: devemos excluir o ego? Sem o ego, iremos alcançar a iluminação? Isso é possível? Mas os primeiros passos, quando nós nascemos e ainda não temos esse ego bem desenvolvido, nascemos dependentes dos nossos pais, das nossas mães, do meio que nos rodeia. Só que, com o passar do tempo, nós temos que desenvolver as nossas defesas naturais. Então, o tempo transforma os ensinamentos que nós tivemos dos nossos pais, os estímulos externos, em consciência. E nós vamos entendendo quem nós realmente somos. E nós vamos formando essa energia do ego. Então, no nascimento, nós somos totalmente dependentes. Nós temos um instinto muito predominante. E existe a fragilidade, que é compensada pelo auxílio dos nossos pais, que funcionam como se fosse uma bengala para a nossa sobrevivência. Ao galgar de nossa vida, essas experiências que nós vamos tendo, elas vão delineando quem nós realmente somos, até que atingimos a maturidade. E aí, nós teremos uma consciência que talvez não seja total, mas uma semiconsciência de quem nós somos, do que eu sou como indivíduo que habita esse mundo. E uma reflexão interessante é, mesmo aqueles que são mais velhos, eles sempre vão ter contato com essa criança interior. Eles sempre vão ter contato com aquele ser que nasceu sem o ego. Aquele ser que nasceu frágil, que tinha cicatrizes,
que sofreu de alguma forma algum tipo de abuso, todas essas fragilizadas são impressas, todas essas fragilizações são processos que deixam marcas na nossa alma. E que em algum momento eles retornam, eles aparecem. A criança interior vai estar ali sempre, como símbolo dessas fraquezas, que são naturais, inerentes à própria natureza humana. Então seria essa criança interior uma personalidade não desenvolvida? Muitos colocam dessa forma. Eu acredito que a Barbara Brennan, uma grande curadora, escritora de best-sellers, fala nisso. Porque se nós conseguimos desenvolver essa criança interior, ela não vai mais voltar. A criança interior seria uma personalidade que não foi trabalhada, que não foi curada. Uma coisa que é a mimada, a pessoa mimada, resquícios dessa. Mas quem não gosta de ser mimado, quem não gosta de receber um pouco de carinho, sempre vai existir. É difícil você excluir uma parte do seu ser. Então nós temos assim alguns arquétipos que vão nos auxiliar no desenvolvimento do nosso ego. Em resumo, nós temos o inocente, que vai dizer quem nós somos na sociedade. Qual é a personagem que nós iremos assumir, o nosso papel nessa sociedade. O órfão, ele vai dizer para a gente, se nós seremos determinada pessoa, nós não seremos outra pessoa. Então, quem não somos deve ser reprimido, deve ser excluído. Aspectos que não são aceitos devem ser extirpados, abandonados, banidos. Por sua vez, o guerreiro é o protetor do nosso ser, das nossas fronteiras. E ele é o destruidor de tudo que não é aceitável, não é ético, não está de acordo com o que nós temos como correto. Mas ele também tem um grande poder de correr atrás, de concretizar as coisas. Também temos o caridoso, que em algum momento aparece em nossas vidas, dizendo que nós não somos só indivíduo, nós somos habitantes de uma coletividade. O caridoso vai pregar a bondade, a compaixão. Falaremos agora um pouco mais sobre essas pessoas, sobre esses arquétipos, essas estruturas de energia. O inocente, como essa é a máscara que nós criamos, é o personagem que nós escolhemos para atuar nesse grande palco da humanidade. Desde que nascemos, somos nós tolhidos a escolher o que você vai ser quando crescer. E diante daquelas possibilidades que nos são apresentadas, nós seguimos um caminho. Muitas vezes, nós tentamos... nós nascemos de uma família humilde. E alguns falam, olha, dentro da minha possibilidade, eu quero ser professor para ensinar. Minha mãe não teve educação e eu quero poder proporcionar isso para outras pessoas. Já outras pessoas querem outros degraus. Falam assim, olha, eu quero proporcionar, eu quero ser alguém diferente, eu quero sair dessa estrutura familiar. Mas tudo depende de você definir o caminho, a pessoa que você quer ser. E essa pessoa escolhida vai integrar a sociedade. Então nós passamos por esses processos de escolha relacionados às opções que nós temos, das encruzilhadas das nossas vidas. Passamos a definir por qual caminho andar e
qual não andar? E o inocente ele guarda uma característica muito forte, que todo inocente quer ser amado. Todo inocente quer ser aceito, quer ser parte da sociedade. E ele movimenta as energias que ele dispõe para ser amado, para que as pessoas gostem dele. Mas a que ponto você quer ser amado? Tudo isso tem que ser definido. Então nós temos essa figura do inocente querendo ser amado. Mas o inocente não existe sozinho. Após a escolha de quem somos, devemos definir quem não somos. Então, a nossa psique, o nosso ego, começa a trabalhar. Começa a sacrificar e a excluir tudo que não está relacionado com o nosso objetivo, com o nosso personagem. Então, muitas estruturas psíquicas do nosso ser são remetidas ao exílio, são banidas para uma zona obscura. Você sacrifica e você bane aquilo que atrapalha o seu espetáculo. Você, como mascarado, como personagem no espetáculo da vida, precisa manter aquela imagem. Mesmo que aquilo seja parte da sua essência mais profunda, você precisa bani-la para que ela não atrapalhe você, os seus planos. Mesmo que essa estrutura seja parte da sua humanidade. Portanto, o conservador não pode ser uma pessoa desregrada, não pode ser uma pessoa que vive na balbúrdia. O bandido não pode ser humanizado, porque senão pode impedir que ele cometa os crimes. Se um bandido, às vezes ele precisa ser agressivo, às vezes ele precisa atirar contra pessoas, e ele tem que excluir um pouco da humanidade dele. Embora o bandido seja bom com quem é bom com ele, tem um senso de moral diferente, ele precisa excluir um pouco da humanidade para que a figura que ele escolheu funcione. Algumas vezes também temos a figura do irmão. Você tem um irmão que é muito inteligente. Você tem um irmão que é muito criativo. E aí você olha para esses dois e fala, eu não tenho espaço aqui. Eu vou criar uma estrutura, você é o falante. Então, mesmo você sendo inteligente, mesmo você sendo uma pessoa, você acaba jogando fora essa psique, essa estrutura, esses comandos que você tem dentro de você, para assumir uma postura diante daquilo que você vive. E é certo que esses banidos, eles podem voltar algum dia à tona. Muitas vezes eles voltam com uma intensidade, geram crises, depressão, tristeza, angústias. E como que você vai lidar com essas estruturas que foram abandonadas? A terapia é uma das formas. Eu indico também a apometria, que é excelente, porque a apometria ela pode tratar mesmo que não esteja manifestada. A apometria é para tratamento de subpersonalidades, de estruturas mentais, eu acredito ser a ferramenta mais adequada. Por sua vez, também temos o guerreiro. Porque quando você define quem é, exclui o que você não é, você tem que consolidar essa figura. Eu sou isso, então isso que eu serei. E eu preciso
manter uma ordem entre todos esses personagens que habitam o nosso consciente, o inconsciente, eu preciso manter uma ordem. E quem mantém é o guerreiro. É a polícia. A mando de quem? Muitas vezes a mando do nosso ego. Precisamos manter essa unidade. Como um país que precisa manter as suas fronteiras, precisa de um exército. E o ego ele vai se afastar daquela id, ou seja, dos instintos mais primitivos que nós temos. Ele precisa exercer um controle sobre as suas paixões para que os seus planos funcionem. Ele utiliza do sábio, ele utiliza do mago, mas ele utiliza propriamente do guerreiro. Então o guerreiro ele vai ter instrumentos de poder que vão auxiliá-lo na organização interna de toda a nossa psique, mantendo essas personalidades, esses arquétipos em ordem. E o guerreiro vai ter como armas, nesse mundo externo, o dinheiro, a fama, o poder, as conexões. E o guerreiro também se associa ao superego, ou seja, para muitos a nossa consciência. Então, no momento que você busca ser uma pessoa conservadora, com aspectos morais, e ele coloca essa situação de uma maneira, você deve seguir isso. No momento que você não segue, vem os problemas emocionais, vem a represália. No momento que você extrapola os limites que você considera correto, a sua consciência, ela puxa a culpa do seu ser. E você se sente mal. Então eu coloquei o guerreiro, eu acho que aqui eu coloquei a imagem de São Miguel Arcanjo, porque ele é isso, ele é o símbolo da moralidade, é o símbolo da proteção, o símbolo daquele que luta pelo correto. De outro lado, também temos a figura do explorador. O explorador, se o guerreiro consolida as fronteiras do nosso ser, da nossa individualidade, o explorador é aquele que nos leva a outros patamares. O explorador, ele é aquele que nos faz encontrar novas realidades. Ele é o intermediário entre a nossa fronteira, o nosso eu, e o eu que está fora de nós. É necessário que nossa consciência se expanda, que nosso entendimento do mundo à nossa volta se expanda. E essa figura do explorador é sempre muito poderosa. Aquele que fica parado no seu mundinho não evolui, não tem novas ideias, fica preso. Então, o explorador é o negociador entre o nosso mundo interno e o externo. Ele é essencial para entendermos os outros, para negociarmos com os outros, para aprendermos sobre as diversidades e como escolher melhor os nossos passos. E nós temos o explorador desde o início das nossas vidas, pois ele vai agir tanto nos nossos instintos mais básicos, quando começamos a caminhar, a ter curiosidade, como ele também funciona como parceiro dessa expansão egóica. Consciente, muitas vezes, inconsciente em algumas. E finalizamos essa estrutura de ego falando sobre o caridoso, que encerra tudo. Depois que escolhemos quem somos, quem não somos, depois que definimos as nossas fronteiras e como lutar para defender os nossos ideais, aquilo que a gente acredita que nós queremos materializar no mundo, nós passamos pelo explorador para ampliar as nossas camadas, para ampliar quem somos, e chegamos
no limiar de quem nós podemos ser como indivíduo e nós podemos ser como coletividade. Em algum momento existe esse processo de desindividualização. Em algum momento passamos a nos entender como seres que habitam um mundo com diferentes pessoas. Pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que podem também nos ajudar, em um processo positivo mútuo. Então desenvolvemos os aspectos mais transindividuais do nosso ser, de solidariedade, o reconhecimento do poder de outras pessoas sobre a nossa vida. Nós não somos só o que conseguimos enxergar. Nós habitamos um mundo cheio de pluralidades. Então, como mudar o mundo à nossa volta? Começamos a nos questionar, manifestar o nosso inconformismo com algumas coisas. E do inconformismo passamos a modificar quem nós somos. E o caridoso é muito ligado com o curador. Então, muitas vezes o curador vai buscar aqueles seres que estão no nosso limbo, as nossas estruturas psíquicas que foram abandonadas. O caridoso, ele é um exemplo. Ele nos ilumina. E é por isso que eu deixo a minha homenagem a Chico Xavier, a Dr. Bezerra de Menezes, ao Mestre Jesus Cristo e ao Mestre Célio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aqui temos figuras do cristianismo, da Umbanda, do Espiritismo, mas posso citar muitos outros. O caridoso nos ensina a recuperar o melhor que existe em nós e o melhor que existe em todos à nossa volta. Destruir o ego ou desenvolvê-lo? Essa é uma pergunta. Pois existe uma corrente que quer destruir o ego de qualquer forma, pois vê no ego um empecilho para ascender às faixas espirituais mais elevadas. Mas será mesmo necessário a destruição do ego? O ego ele nos protege, o ego ele nos faz expandir, o ego define quem somos, nos ajuda a termos uma certa identidade. Mas para muitos é mais fácil destruir uma coisa. Vou destruir, sem ele tudo fica mais fácil. É como viver num relacionamento e dizer para a pessoa, olha, não quero mais você. Em vez de trabalhar, construir um relacionamento, aprender com os erros e os acertos da relação. Pois trabalhar o ego é muito mais difícil do que destruí-lo. E essa ideia de destruição do ego, ela seria abandonar uma estrutura que nos traz certa sobrevivência nessa terra, como conhecemos. Mas burilar e desenvolver essa estrutura pode te trazer uma iluminação gigantesca, pois não é aquele que tem um ego que vai fazer o mal. As pessoas confundem ter um ego com o impedimento de cuidar do outro. E não, o ego bem trabalhado, ele pode ajudar as pessoas, pode se ajudar, pode compreender tudo. Não é o ego que destrói o ser humano. É o próprio ser humano que destrói o ser humano. Então vamos entrar dentro de nós e fazer um trabalho. É difícil a gente
dá trabalho, né? A gente buscar o pior e o melhor dentro da gente. Por qual motivo a gente vai destruir alguma coisa que nos faz bem, nos protege? E nos protege de nós. Nos protege dos nossos excessos, dos nossos abusos. A maioria das pessoas que tem problemas com o ego é que esse ego não foi burilado. Esse é um ego, vamos dizer, preguiçoso. São pessoas que têm transtornos no ego, doenças no ego, mas não são pessoas mentalmente sadias. E existe também um fator social. No momento em que o ego gera uma individualidade, no momento que o ego nos torna conscientes de nós, muitas vezes passaremos a ser contrários à injustiça, a certas instituições tradicionais, ao preconceito. Seremos contra estruturas sociais existentes que pregam a diferença, a segregação. Então, o fator social é algo a ser observado. Lutemos contra a injustiça, lutemos contra as instituições que fazem um trabalho de segregação. Então o ego, ele tem uma positividade. As funções do ego, então, por tudo que nós falamos, são de proteger a criança interior, ajudar a criança interior como se fosse uma bengala, nortear nossas interações com o mundo ao nosso redor, compreender o outro e as nossas ações no mundo e também trabalhar o nosso processo de individualização. Sem o ego, nós somos uma cópia do outro. Sem o ego, nós passamos a aceitar tudo que os outros falam. Não tem filtro. Então nos tornamos escravos de religiões, nos tornamos escravos de pessoas com capacidades mentais muito poderosas, seres psiquicamente muito fortes. O nosso guerreiro não se desenvolve, então nós não conseguimos proteger os nossos limites, não conseguimos proteger o nosso ser. E por fim temos o ego como recipiente e o cofre da nossa alma. Ora, se estamos falando de o ego como um protetor das nossas fronteiras, da nossa individualidade, também podemos entender que a alma, psicologicamente falando, de uma maneira bem didática, seria a expressão do nosso self, aquilo que verdadeiramente somos, e de nossa divindade interior. Sendo certo que é o nosso maior tesouro, essa divindade interior, e aquilo que realmente somos. Nós somos o fruto de milhares de evoluções, de encarnações, desencarnações. Nós somos o fruto de entrecruzamento de milhares de energias, de nossa ancestralidade, do amor da nossa mãe e do nosso pai. E o ego, ele vai guardar a nossa alma. Vai guardar o mais divino, a centelha mais divina que existe em nós. Ele é um grande cofre. Ele é o protetor, o organizador dos arquétipos em nossa defesa, o recipiente da nossa alma. E eu coloquei aqui uma imagem da Arca da Aliança simbolizando o ego como uma grande proteção que nós temos interna contra
o externo. E também não é uma estrutura negativa, como os outros falam, mas uma estrutura positiva, C, bem alimentada, e C, bem estruturada. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo sobre o ego. Lembrando que nós iremos trabalhar o ego em vários momentos. E aí a gente fala, o que é o egoísmo? O egoísmo é um termo pejorativo que demonstra a distorção do ego como instrumento natural de defesa. O egoísmo funciona quando não conseguimos entender que a nossa fronteira está expandindo de maneira absolutamente arbitrária sobre o território alheio. Quando não entendemos os arquétipos anteriores, quando queremos utilizar os nossos exércitos para impor nossas opiniões, o nosso guerreiro é combativo, mas ele não utiliza o negociador como seu parceiro, não utiliza o explorador como seu parceiro, o negociador, o mercador como seu parceiro. Ele quer dominar o outro pelo simples poder dominar. Isso é o ego. O ego é uma doença. O ego, dessa maneira, como a maioria pensa, é uma doença nas nossas estruturas psíquicas. Mas nós vimos que não é bem assim. O ego é como um cristal bem trabalhado. Se bem trabalhado, ele é delicado. Ele mostra o brilho da nossa alma. Essa é uma revelação que eu tive em um evento com a ayahuasca. Se o cristal é bem fino, ele vai mostrar todos os aspectos de nossa alma. Nós temos medo de mostrar quem realmente somos. Mostrar nossas fragilidades. Mas o cristal fino ele vai mostrar também as nossas belezas, como nós realmente somos. Mas a maioria quer ser o copo americano, que distorce toda a realidade para nós e para os outros. A luz não consegue chegar até o centro. E a luz que existe no centro não consegue sair sem ter uma distorção. Nós queremos ser o copo ou a taça? Essa é a minha reflexão que eu deixo para os meus irmãos. Obrigado, gente. Um grande abraço.